abraço da Shalom Recife, a irmã de vocês. Não sei se alguém já esteve por lá. Se você um dia for a Recife, trabalhando ou passeando, não nos deixe, não fique sem nos visitar, por favor. Vá lá, apareça. É um prazer para nós receber você, sua família. Eu sou o pastor Jean e estive aqui em 2005, acho que. Eu não lembro o rosto assim, de todos, alguns eu lembro. 2006, desculpe. Estive em 2006. Eu estava comentando com o pastor Antônio que ficou diferente, o público estava do lado de lá, muita coisa mudou. A igreja cresceu, a igreja está com mais unção em nome de Jesus, né? Amém? O povo está sendo mais abençoado, sendo aumentado. E eu sou casado com a Ana Flávia, uma morena muito linda, mas muito. E eu tenho 3 filhos com ela. Ela é pernambucana. Eu não sou pernambucano, eu sou potiguar. Quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar. Então eu nasci no Rio Grande do Norte, mas Recife é minha cidade. Há 20 anos que eu estou morando lá. Eu casei com a pernambucana, meus filhos são pernambucanos. Sou pai da Brenda, tem 14 anos. Sou pai da Hannah, que tem 9 anos, e do David, que tem 5 anos de idade. Somos uma família que queremos servir ao Senhor, fazer o melhor para Ele. E a minha esposa está lá esperando as mulheres em maio para o encontro. Vamos ter lá. Deus abençoe. Quem sabe aí mulheres daqui possam ir para estar abençoando a equipe lá da pastora Sinorai. Em novembro, tudo indica que teremos de homens. E os homens também puderem nos ajudar lá. O encontro de homens em novembro. Ok, você pode abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 7. Eu não vou dizer o versículo agora, porque eu gostaria de fazer uma pergunta. Mas, por favor, quando eu fizer a pergunta, se você achar que sim, você pode levantar a mão, tá? E eu vou pedir para aquele que não levantar a mão, se tiver com dúvida ou souber a resposta, que não fique envergonhado, ou que não envergonhe, ou fique olhando de uma forma que a pessoa fique constrangida. Ele errou, ele levantou a mão, ele achou que era e não era. Bom, capítulo 7 fala da história do dilúvio, a história do dilúvio, como o dilúvio começa. Antes de você olhar o versículo que eu quero dizer, eu vou fazer uma pergunta, tá? Então a pergunta é o seguinte, é bem fácil. Como começou o dilúvio? Um de cada vez. Quem acha que começou chovendo? Quem acha que não foi chovendo? Muito bem. Então, olha, não foi chovendo. A chuva ajudou, mas o dilúvio começou com uma água que saiu das comportas do grande abismo. Então, no capítulo 7 de Gênesis, ele fala que há um momento em que as águas do grande abismo, o abismo se rompe, e aí as águas vêm e a chuva ajuda a aumentar o volume de água. Versículo 11: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas, tá? Não é só uma, são quantas? Fala todas. Todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Abriu-se o abismo lá, as águas eram concentradas num só lugar, e ali naquele momento houve uma rachadura nas placas tectônicas, as águas vazaram, e depois começou a chuva. Como é que eu posso provar isso? Gênesis, no capítulo 1, se você volta um pouquinho, os versículos de 6 a 10 vai dar uma explicação sobre isso. Quando Deus estava formando a terra, Ele fez o seguinte, versículo 6, e disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento, e águas sobre o firmamento, tá? As águas que estavam envoltas nas nuvens, águas na terra, e chamou Deus os firmamentos de céus.
Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, aonde? Num só lugar. As águas estavam num só lugar. E apareça a porção seca, e assim se fez. E aí, quando rompeu esse grande abismo, essas águas que estavam num só lugar, elas foram vazadas. E aí começou a haver divisões dos continentes e tudo mais. Então, por que eu quero falar hoje desse tema? Queria que você prestasse atenção nisso. Por que Deus usou essa expressão abismo? Por que o abismo foi chamado assim do local onde Deus guardou aquela quantidade de águas para um propósito? O propósito aqui era punir a raça humana. A raça humana já havia pecado, a violência já estava muito grande na terra, a ponto de Lameque, um personagem bíblico, matar uma pessoa só porque pisou o pé dele. Se hoje a gente acha as coisas violentas, mas olha, muito tempo que o homem é violento, não é de hoje não. O cara pisou, ele matou, ele foi e contou para as mulheres dele. Ele tinha 2 mulheres, chamou as mulheres, olha, eu matei um, e me feriu, e o outro porque pisou no meu pé. Crueldade. A terra começou a se encher de violência. E aí a maldade do homem cresceu. Deus levantou um homem. Deus sempre levanta no meio de gerações pervertidas. Deus sempre levanta no meio de um caos. Deus sempre levanta no meio da devassidade do pecado alguém ou uma igreja. Hoje Ele está levantando uma geração inteira. Ele está levantando pessoas cheias do Espírito Santo. Está levantando a igreja Shalom, fazendo a Rio Grande, para entrar na arca do Senhor. Amém? Então Deus sempre levanta. Naquele dia foi Noé. Noé foi escolhido, Noé foi chamado para construir aquela arca. E Deus disse que iria descer muita água. Deus falou que ia inundar toda a terra. E Noé foi obediente, construiu a arca dele. E ele não foi tragado pelas águas. Ele e sua família escapou do terrível juízo de Deus. Às vezes a gente tem receio de falar de que Deus ele opera juízo. A gente tem medo de sentir medo, né? A pessoa, a gente tem medo de sentir medo de algumas coisas que a gente tem medo e não sabe por que tem medo. Uma vez uma criança, perguntaram para ela o que é que ela tinha mais medo. Ela falou que era do malamém. Todo mundo procurou saber o que era malamém. Não tem alguma coisa mais assustadora? O bicho sem cabeça, sei lá, a mula sem cabeça, né? O papão lá, o negócio todo. E eles me disseram que era malamém. Eu disse, por quê? Porque há muito tempo que minha mãe vai dormir e ela fala, livra-nos do malamém. Então o malamém é terrível. Então você deve ter medo de algumas coisas, sabe por quê? A Bíblia diz, esse abismo que começou trazendo um juízo na terra, esse abismo ele é vivo. Sabe, eu queria alertar você, se hoje você se preocupasse com um abismo, você faz bem. É bom zelar pela sua vida, é bom zelar pela sua fé, porque o abismo, vamos lá para o Salmo de número 46. Se não for, desculpa, é o 42, quero corrigir, me perdoe. Salmo de número 42, e Davi recebendo uma revelação de Deus, de que abismo é vivo, que o abismo é uma força que suga, que derruba, que destrói. O abismo é algo que é de Deus, uma forma de operar juízo. Davi disse, por favor, vocês não vivam de abismo, porque um abismo vai chamar outro. Olha o que diz o versículo 7, 42, 7. Um abismo chama quem? Outro abismo. Um abismo chama outro abismo. É um abismo terrível, porque abismo é punição de Deus. E se tem uma força para tragar as pessoas para baixo. Satanás, ele foi atirado para esse lugar. Isaías capítulo 14, por favor.
Isaías capítulo 14. Foi lá que ele foi parar. Deus criou um abismo para punir a Satanás. Criou um local onde ele ficasse aprisionado. E aí diz, quando ele desejou subir aos céus e ser como Deus, o versículo 13 diz: tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, sim ou não? Não está pedindo aqui para ele, está declarando que será igual a Deus. E o versículo 15 diz: contudo, não, todavia, porém você não fez o que você queria, contudo serás precipitado, serás derrubado, serás lançado, você cairá para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Foi lá onde ele foi parar, no mais profundo abismo. Então, se a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, é porque quem faz com que eu caia no abismo é ele. Que ele sabe o que é. Ele está lá. Ele se encontra lá. Ele caiu e se encontra lá. E quem é que vai me levar para o abismo? Ele. Eu vou andando no perigo, porque abismo, faz de conta que isso aqui seja um local muito alto, que eu visse lá o vale lá embaixo. E se eu estivesse aqui nessa posição que eu estou, se isso aqui fosse uma montanha enorme, eu estaria na beira de um precipício. Sim ou não? Não é verdade? Só faltaria um empurrãozinho para eu cair. Tem muita gente andando na beira do precipício. Porque começou sem se importar com a vida espiritual dele. Antes ele orava muito. Antes ele... sabe, era uma pessoa que gostava de estar em comunhão com os irmãos, ele amava a célula, ele participava, ele era uma pessoa dinâmica, e ele começou se distanciando e indo para mais perto do abismo. Ele estava lá com Deus, numa comunhão gostosa com Deus, e ele foi se aproximando do abismo, e o abismo chamando, e o abismo chamando. Ele começou a ter amizades erradas, o abismo chamando. Ele começou a ser influenciado por pessoas lá de fora, que não tem compromisso com Deus, ensinando coisas erradas, e ele foi pecando, experimentando, se envolvendo nas coisas do mundo, e o abismo chamando. E ele foi, desejando as coisas do mundo, ele foi experimentando, ele foi tendo prazeres que ele achava, isso aqui eu estava perdendo, eu era muito bobo, eu estou naquela igreja, eu ia lá, eu estava perdendo isso, e o abismo chamando. Tem um momento que o abismo vai tragar. Bom é você se afastar, porque um abismo chama outro abismo. E lá no abismo, Deus permitiu que um dos demônios, ele tivesse, a partir da minha liberdade que eu dou para ele, a partir da minha brecha, a partir da minha legalidade que eu dou para esse demônio, que ele me arraste para o abismo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 9. Existe um demônio lá nesse abismo, que se você der legalidade, se você pecar, estiver numa vida afastada de Deus, ele tem o direito de te chamar, de te sugar. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 9 diz: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. Toda vez que você encontrar na Bíblia que uma estrela caiu, é um anjo caído, como um anjo que caiu. Como Jesus mesmo declarou para os discípulos: eu vi Satanás cair como uma estrela. Estrela caída, é anjo caído na Bíblia. E onde é que esse anjo está? E foi dado a esse anjo que caiu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O anjo tem a chave, ele abre para tragar quem ele vê, que ele vê, está com legalidade, ele está dando legalidade para mim, ele está dando a minha liberdade de
puxá-lo, está me dando autorização de tragá-lo, de sugá-lo. Olha o perigo. Está aqui, esse anjo que tem a chave do abismo. Tá? Como é que ele se chama? Ele tem até nome. Se você não sabia, você vai se conhecer agora. O nome dele está aí no versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. Tinha sobre eles, com o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Olha como é o nome desse anjo. Abaddon e Apolion são dois anjos. É um anjo com dois nomes, por causa das línguas que foram escritas, o Velho e Novo Testamento. O Velho foi escrito em hebraico, por isso que esse anjo sempre existiu. E aí está falando dele atuando lá no Velho Testamento e ele atuando ainda nos dias, mesmo depois de Jesus, porque ele tem um nome escrito em grego. Grego é a língua que escreveu o Novo Testamento. Esse anjo está operando. Ele tem o nome de destruidor. Ele também é chamado de destruidor, de destruir pessoas. Como eu falei, eu não quero impor medo, mas eu quero colocar dentro de você um cuidado com a sua vida. Teve uma pessoa que andou com Jesus 3 anos. Jesus escolheu, chamado para andar com ele. Seu nome era Judas. Judas era apóstolo, sim ou não? E Judas estava andando com Jesus, mas Judas não tinha a vida mudada por Jesus. Todos os outros apóstolos estavam em tratamento e a gente percebia que eles iriam ter mudanças. Pedro era muito aquela pessoa que falava turrão, era aquela pessoa precipitada nas palavras, mas foi mudado. João também, ele se tornou apóstolo do amor. Uns eram medrosos, sem fé, como Tomé, mas se tornou depois um apóstolo operando lá no Pentecostes. Também ele estava lá, no derramamento do Espírito Santo, os sinais eram feitos através das mãos de Tomé também. Todos esses apóstolos passaram pelo tratamento porque andaram com Jesus. Fala assim, olha para o teu irmão, se você andar com Jesus, se você continuar andando com Jesus, você será sendo tratado. Você nunca mais será o mesmo que você foi um dia. Aleluia, você crê nisso? Você sempre será melhor. Mas se Jesus, se você não permitir que ele trabalhe no seu coração, como Judas andou com Jesus, mas não permitiu, não dava a Jesus a liberdade de mexer no coração dele. E diz a Bíblia que Judas era ladrão. Lá no momento em que a irmã de Lázaro derramou aquele perfume caríssimo, ele disse uma frase lá, ele podia ter vendido isso e dar para os pobres. Lá em João 12. Aí João desmascara Judas, ele escrevendo diz, ele falou isso não porque ele está interessado nos pobres. Ele não falou isso porque ele é um homem de ação social. Ele não está falando isso porque ele é generoso, não. Judas não é generoso. Ele está falando isso porque ele é ladrão. O cara andava com Jesus e era ladrão. Estava andando, vamos lá, dá uma olhada em João 12. Diz o texto que ele colocava a mão na sacola da coletoria e ele tirava o que ele queria. Então, se ele era ladrão, ele não tinha o coração tratado. Porque quando ele falou aquilo que deveria dar aquela oferta para os pobres, o João escrevendo esse evangelho desmascara ele. Então, João 12, versículo 5, versículo 4, você vê o nome dele aparecendo aqui. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, andou com Jesus, mas estava determinado a trair Jesus. Está entendendo? Desejando trair Jesus. Estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele porque não tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era. Fala aí para o mundo. Ladrão. Ele
bolsa tirava o que nela se lançava. Então, traidor, ladrão, sanguinário, porque ele fazia parte do partido chamado Zelotes, que lutava pela independência de Israel. Ele pegava em arma, ele matou pessoas, ele foi homicídio. Um abismo chamando outro abismo. Andando, é como se fosse, estou na igreja, está tudo bem comigo. Ah, eu vou lá no domingo. Eu canto. Olha, se você prestar atenção em mim, eu estou lá de olhos fechados, levanto as mãos, estou uma empolgação. Mas a minha pergunta é, Jesus já operou na tua vida? Porque se você apenas vem como religioso para bater teu cartão, você frequenta por gostar daqui. Eu também falo isso lá para Recife, tem pessoas que vão para Shalom, vê um clima tão bom lá, a gente procura ser uma igreja de amor e cuidado. Shalom, Fazenda Rio Grande, é uma igreja de amor e cuidado. Amém? Não é? E nós abraçamos, nós recebemos as pessoas lá, sem nenhum preconceito. A gente na igreja, glória a Deus, a igreja recebe muito bem, entre as pessoas lá todas tatuadas, com alargadores da orelha, a gente assim ama todos, ninguém fala, ninguém quer ser legalista, fala, olha, tem que tirar isso, muda isso. Não, elas são amadas, Deus vai trabalhar no coração delas. Só que não é problema usar isso, não é problema, sabe, vestir-se assim, aquilo lá. A questão é, meu caráter mudou, a minha vida, Jesus mexeu em mim, e hoje eu sou uma pessoa liberta, sou livre, eu tenho compromisso com Ele, eu mudei de fato. O que você está vendo aqui é só exterior, não importa como eu esteja, se eu tivesse de brinco, com um piercing, não importa isso, mas por dentro, quem eu sou? Jesus mexeu em mim, mudou minha vida, mudou minha história. Você vê como as pessoas seculares, as pessoas do mundo, a gente usa essa expressão, as pessoas não cristãs, elas gostam de cantar a música Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, né? Já fizeram pagode dessa música sertaneja, ela virou, todo lugar essa música é cantada. Até perguntaram uma vez para o Regis Danelli, duas situações, qual foi o local em que ele se emocionou ao ouvir ser cantada a sua música, e um local mais estranho. Isso. Porque eu me emocionei, eu gostei de ouvir minha música em russo. Estava na Rússia, os irmãos cantando aquela língua, deve ser, não tem algum russo aqui não, né? Deve ser bem engraçado, né? Um negócio assim, né? Mas bem engraçado, estavam cantando lá na minha vida. Aí eles, eu me emocionei. Senhor, obrigado, minha música chegou na Rússia. Eles viram um local mais estranho, na parada gay. Estavam cantando a minha música lá na parada gay. Achei estranho. Porque é para mudar a estrutura, é para mexer com a estrutura e mudar. Né? É dizer assim, mexa na minha vida, cure minhas feridas, mude minha história. Porque se ficar só religioso, olha o cuidado que Jesus nos alerta. Mateus capítulo 23, versículo 15. Jesus disse que se a gente virar prosélito era aquele que migrava de religião. Migrava de religião, achava que estava liberto. Era a pessoa que queria ser judeu. A pessoa gostava, via os zelosos da lei, aquelas pessoas, os judeus ortodoxos, via como eles adoravam e queria ser igual a eles. Então existia um processo de mudança na vida desses indivíduos chamado proselitismo. Ele era levado a ser judeu, mudando toda a sua filosofia, o que ele pensava, quem ele cria, ele tinha que abandonar tudo para se tornar um judeu. Mas não resolvia. Olha para o teu irmão e diga, religião não resolve. Quem resolve é Jesus. Aleluia. Só Ele que transforma. A religião no mundo nenhuma resolve. E o próprio Jesus está dizendo em Mateus 23, 15: ai de vós,
escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélyto, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes, pior do que vale. Então não tem jeito. Migrar de religião, eu era espírita, mas eu gostei tanto de ir lá naquela igreja evangélica, eu até nem me lembro mais daquilo que eu fiz lá, o que eu estou gostando é desse mover dessa igreja, dessa forma como eles adoram, dessa alegria. A pergunta é: Jesus mudou sua vida, querido? Você teve um encontro real com Jesus? Porque Jesus está dizendo que se mudar, se migrar não resolve, não sai do processo do abismo. Só ele. Agora voltando para Judas, nós falamos que ele era ladrão, provamos, traidor, um assassino, e ele traiu Jesus de fato. Aí agora minha segunda pergunta, fiquem envergonhados: quantos acham que Judas morreu enforcado? Agora depois daquela primeira, ninguém vai querer levantar a mão, né? Mas quantos acham que Judas morreu enforcado? Hoje a gente vai também desmistificar isso. Não, querido. Ele foi se enforcar, mas ele não morreu enforcado. Ele não morreu enforcado, ele morreu com perfurações no intestino. Você já reparou que a Bíblia tem falando sobre isso? Ele foi se enforcar, mas Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, diz que esse homem rolou e ele se precipitou. A expressão precipitar é de quem está caindo, precipitar é de quem está rolando, descendo algo elevado até chegar num local plano. E como lá em Israel o cenário é de muita pedra, aonde ele caiu, ele teve suas entranhas, e entranhas que eu conheço é intestino. Sim ou não? Não é verdade? Entranhas não é intestino? Então vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia. Olha, ele não só foi o traidor, mas ele levou as pessoas até Jesus. Ele foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte, ele teve parte nesse ministério. Versículo 18: ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, de pecado, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Olha só que morte feia. Por que foi essa morte? Todo mundo achou que ele morreu enforcado. Até tem a Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém, Pernambuco, e a cena é ele morrendo enforcado. Isso aí, né, a história sempre mostra assim, mas não foi assim. O galho quebrou, eu não sei, não sei o detalhe de escrever, mas agora Pedro está dando uma revelação de que ele não morreu ali, ele precipitou, ele rolou e teve perfurações no seu intestino, porque um abismo chamou Judas. Você está entendendo por quê? Por que foi isso? Porque o abismo estava chamando: vem, Judas, você nos deu toda a legalidade, você foi ladrão, você foi assassino, você foi traidor, você andou com Jesus, mas não teve compromisso com ele, você ouviu os ensinamentos dele, mas não deu ouvido, você andou com ele, mas não permitiu que ele tratasse do seu coração, você me deu legalidade, agora eu estou querendo a sua vida. E Judas foi levado para esse abismo. Por isso a Bíblia é muito séria. Quando ela diz um abismo chama outro abismo, ela não está brincando. Ela não está dizendo que há uma possibilidade. Ela está dizendo que é fato, que é real. Vai levar para o abismo, sim. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Vocês vão continuar me amando depois dessa palavra? Amém. Oh, glória. Queridos, muito, sabe? Muito claro. E é para a gente ter cuidado. Muito cuidado com o que nós começamos a relaxar na vida espiritual. Esse jejum de 21 dias é exagerado, cara. Que isso? Para quê? Vai ser bom. Esse 21 dias vai te afastar do abismo. Quantos creem que vai se afastar do abismo? Se você continuar
continuar no processo dele. Eu não quero só 21 dias, não. Eu quero a minha vida toda me consagrando ao Senhor. Eu quero estar perto dele, porque vale a pena. A gente só ganha, a gente sai do buraco para ficar mais perto do céu, para ficar mais perto dele, para receber mais dele. Aleluia, é bom estar com ele. É verdade? Do que andar no perigo. Você sabe uma coisa que pode te levar para a vida? Murmuração. O pastor Dilon é um homem inspirado por Deus. Deus fala o coração dele. E se ele falou assim, vamos passar 21 dias sem reclamar, porque tem uma brechinha que o diabo usa na vida da gente, é a chamada murmuração. Quando a gente começa a reclamar, a gente começa a dizer que o caráter de Deus não é bom. Está entendendo? Você não está duvidando do poder de Deus, você está duvidando do caráter dele. Porque até o não crente, até o diabo, a Bíblia diz que o diabo é crente também. Ele crê que Deus existe. E se você perguntar para Satanás, Satanás, você crê que Deus pode ressuscitar um outro? Ele diz, sim, eu sei disso, eu acompanho a história. Mas ele vai fazer de tudo para você não crer que ele faz isso por você. Ele fará isso por qualquer pessoa, menos por você. Isso que é o problema da nossa fé, não é duvidar do poder. Os apóstolos estavam lá naquele barquinho, a tempestade. A pergunta não foi, Jesus, você não tem poder para controlar essa tempestade? Faça alguma coisa, porque você é poderoso. Eles não fizeram essa pergunta. Jesus, você não controla o mar? Você não controla o vento? Você não é o Criador? Faça alguma coisa. Eles não entraram nesse assunto, eles sabiam. Mas a pergunta deles foi outra. Mestre, não se importa que perecemos? O que é que soa essa pergunta? Você não está preocupado com a gente. Se a gente morrer aqui, você nem liga, gente. Você está dormindo aí, ó. Deixou a gente aqui apavorado. Você botou um travesseiro aí, a chuva está caindo, você está dormindo, você nem se preocupa com a gente, é? Isso é murmuração. Querido, deixa eu dizer uma coisa nessa palavra. Se tem alguém que pode dormir, é Deus. Ele não dorme. Ele não dorme. Nós temos descanso. Ele criou descanso para nós, não para ele. Ele não se cansa. Isaías 40 diz, não ouviste que o Deus Todo-Poderoso, ele nem se cansa, nem se fatiga. E pelo contrário, ele dá força aos cansados e multiplica a força daqueles que não têm nenhum vigor. Deus não se cansa. Mas se ele resolvesse dormir, ele era o único. As mulheres aqui, você já dormiu uma vez deixando feijão no fogo? É horrível, né? Uma vez eu cheguei em casa, minha filha mais velha é alérgica, ela morou aqui comigo quando eu morei em Curitiba. E ela só vivia no Pequeno Príncipe, sendo cuidada lá. Meu Deus, foram uns anos difíceis. Crise alérgica, ela tinha vida ali. E um dia eu cheguei em casa, estava uma fumaça. Eu disse, meu Deus, está tendo incêndio. Minha sogra ficou com ela. E minha sogra era daquelas que pegava no sono em segundos. Ela olhava para a TV e... a TV era uma canção de ninar para minha sogra. E a Brenda dormindo no sofá e aquela fumaça toda dentro de casa. Aí eu lembro que eu entrei e disse, tem alguma coisa no fogo? Ela disse, era o leite, mas eu tentei salvar, querido. O leite tinha grudado todo no fundo, assim, não. O negócio secou, queimou a panela. O que é o sono? A gente não tem ideia. Se a gente dormir, ser humano dormindo, a gente precisa deixar alguém cuidando, porque nós não podemos dormir e ao mesmo tempo sermos responsáveis. Na verdade, nós não somos onipresentes. Mas se tem uma pessoa que pode dormir, e se ele dormir, tudo vai ficar bem. Se ele dormir, nada vai sair do lugar. Se ele dormir, se ele resolver dormir, pode ter certeza que a sua vida vai estar do mesmo jeito, sendo cuidada. É Ele, é Jesus, porque Ele dorme, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, querido, mas Ele fez aquilo para mostrar que se Ele dorme, é porque tudo está no controle. Nada foge do poder, nada foge da autoridade que Ele recebeu nos céus e na terra.
sempre igual. Vigiando você. Salmo 121 diz que ele nem tosqueneja, não dormita e nem tosqueneja, nem pisca o olho, o guarda de Israel. Ele não pisca o olho olhando para você, onde você vai? Os olhos dele vão acompanhando, dizendo: ali vai meu servo. E todo demônio que tentar mexer, tocar e destruir agora, eu no meu poder, ele é meu filho, ele é minha serva, o meu servo está guardado, eu amo, eu protejo, e eu não durmo, eu não pisco o olho. E se alguém tocar em você, é como se estivesse tocando nele. Por isso é bom andar com ele, ser protegido por ele. Então, quando nós murmuramos, estou preocupado com a hora, mais um pouquinho só para dizer. Quando nós murmuramos, atraímos o anjo destruidor para a nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios, capítulo 10. Bem simples. Paulo está dizendo para a gente não imitar as coisas que as pessoas lá do deserto fizeram. Capítulo 10, versículo 10. Não murmurei. Bem simples. Paulo está dizendo isso. Fala comigo, não murmurei. Não murmurei. Olha, não murmurei, como alguns deles murmuraram. E foram destruídos pelo exterminador. Porque o abismo da murmuração pode chamar o abismo da rebeldia. E quando a rebeldia vem, ela vai somando para te levar para longe de Deus. Eu queria que você abrisse também Números, capítulo 16, no momento em que Moisés foi confrontado por Corá, ou Coré, sei como está na sua Bíblia, e eles disseram que também eram profetas e que teriam direito de queimar incenso para o Senhor, e disseram que Moisés não era líder coisa nenhuma, afrontaram a liderança de Moisés. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. O crente rebelde anda na beira do abismo. E olha o que aconteceu aqui com a vida daquelas pessoas. Coré tinha muitas pessoas seguindo. Em Números capítulo 16, Moisés ele dá uma instrução da seguinte forma, a partir do versículo 28. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes homens como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então eu não sou enviado do Senhor. Moisés disse: se eles morrerem como qualquer pessoa morre, não tem diferença, vai ser uma casa, será algo natural. Mas Moisés está dizendo agora no versículo 30, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezam o Senhor. A história disso foi assim. Eles pegaram incenso para humilhar Moisés, para dizer que eles iriam oferecer aquele incenso. A terra se abriu e eles foram sugados. Eles foram rebeldes. Jesus ele fala da parábola do rico e do Lázaro, que lá no Hades havia um compartimento chamado Sheol, lugar dos mortos. Todos os personagens do Velho Testamento foram para lá. Eles diziam: a minha alma vai ao Sheol, não sei o que eles falavam do Sheol, e que Jesus levou cativo o cativeiro. O Sheol não está mais lá. Mas na parábola que Jesus está contando, ele diz que Lázaro via o rico de longe, e o rico também via Lázaro. E o rico falou assim: Abraão, libera Lázaro para tocar aqui na minha língua, porque eu estou ardendo nessa chama.
faça alguma coisa. E Abraão disse: não dá. Entre nós existe um grande abismo, de maneira que nós não podemos ir para aí, nem você pode vir para cá. Esse abismo continua lá. Esse abismo existe e tem força para arrastar, para levar. Mas eu quero dizer para você como é que ele vai perder a força da sua vida. Talvez entrou uma pessoa aqui e esteja pensando: eu nem sou cristão, eu ainda nem tomei minha decisão por Jesus. E se eu estou no abismo? Tem como sair de lá? Apocalipse, capítulo 15, tem uma forma da gente vencer. Se eu versículo errado, você me perdoe, porque Deus me atrapalha, já me atrapalhei, 17. Né? Apocalipse, capítulo 17. Uma coisa que Satanás vai respeitar e ele não vai levar. Ele não vai conseguir tragar. São essas pessoas. Versículo 8. Apocalipse 17, 8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo. Olha só. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos aonde? No livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Não tem os nomes escritos. Essas pessoas adorarão, essas pessoas seguirão a besta, mas haverá pessoas que não irão seguir. Aqueles que têm o nome, a recíproca é verdadeira. Quem não tem o nome, irá adorá-la, irá cultuá-la. Mas quem tem o nome, é porque é comprado pelo sangue do Cordeiro. Quem tem o nome escrito no livro da vida é porque já teve uma transformação, é porque Jesus já mudou a vida dele e escreveu o nome dele lá num livro que ninguém vai apagar. É o nome do livro dos vencedores, está lá no céu. Se você foi salvo em Jesus, você tem certeza que você, sabe, entregou sua vida, fez aquela sua confissão, se derramou, foi perdoado, o seu nome já está escrito lá. Você irá para a glória com o Senhor e nada vai acontecer com você, porque eu vou mostrar agora que o versículo 14, esta besta pelejará contra aqueles que já são eleitos, contra aquelas pessoas que já têm o nome, mas não vencerá. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Todos os adoradores da besta pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os... Aleluia! Pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também. Vencerão também. Não é só o Cordeiro que vencerá. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Aleluia! Então seu nome está escrito lá. Você é mais que vencedor. Seu nome está escrito lá. Você está se afastando cada vez mais do abismo. Se seu nome está escrito lá, o maligno não lhe toca. Podem preparar qualquer cova para você. A gente pode passar por situações mesmo sendo fiéis. Mesmo sendo fiel a Deus, nós passamos por tribulações. As pessoas querem nos empurrar para algumas covas. Essas covas não são um abismo de Satanás, mas são covas da vida. Como por exemplo José. José foi para uma cova. José foi atirado num local lá. Ele ficou lá sem roupa. Depois foi vendido por uma caravana de israelitas. Mas ele ficou lá naquele buraco quantos dias? Ali sofrendo, ali sozinho, chorando, porque foi abandonado pelos irmãos. Uma dor no seu coração, uma traição enorme. Mas ele saiu dali, porque ele era fiel a Deus. Ele saiu e foi fiel ao Senhor, saiu daquele buraco e continuou sendo fiel a Deus. José não pecou, mesmo uma mulher querendo tomar a vida dele, mesmo uma mulher se insinuando para ele, ele não caiu. Ele foi para a masmorra lá, foi fiel a Deus, mas ele continuava fiel ao Senhor, e Deus levou a ele ser governador do Egito. Então eu quero dizer para você, meu querido, não importa a cova, se te empurraram, se estão querendo deixar você lá, sabe, sozinho naquele vale, se estão querendo tramar contra a tua vida e arruinar você, se você é fiel ao Senhor, você vai sair de lá e vai
preparando para a tua vida. Daniel também foi jogado numa cova, chamada Cova dos Leões. E por ele ser fiel a Deus. Não foi porque ele fez nenhuma bobagem. Ele foi fiel. E o rei não conseguiu dormir, o rei Dario. E a pergunta do rei Dario para Daniel foi: Daniel, ele gritou, Daniel, será que o Deus que você continuamente serve te livrou? Sabe por que essa pergunta? Porque Daniel chegou na Babilônia criança, bem jovem, na época de Nabucodonosor. Nabucodonosor passou, veio o filho dele, Beltesazar. Daniel estava lá, revelou a escritura da parede para Beltesazar, passou outro rei. A Babilônia foi tomada pela Pérsia. Daniel viu a chegada de Ciro, de Dario. 4 reis se passaram. Daniel estava velhinho. Essa escritura agora, nesse momento, a Cova dos Leões, Daniel está com 95 anos pelo menos. Está velhinho. E o rei pensou: Daniel já serviu a Deus a vida dele toda. Deus agora não vai se importar. Daniel está velhinho. Agora Deus vai deixar ser comido. Que agora ele tinha, o que tinha que dar já deu. O que ele pôde fazer já fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você crê no que a Bíblia diz, amém? Você crê no que a Bíblia diz? Eu creio em tudo que a Bíblia diz. Você sabe que eu creio da Bíblia de Gênesis aos mapas. Eu nem creio só de Gênesis ao Apocalipse, eu creio de Gênesis aos mapas. Eu amo muito a palavra do Senhor. E João, 1 João capítulo 2, versículo 17, diz que o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como esse homem velhinho, que 4 reis passaram por ele, e o rei pergunta: Daniel, será que o Deus que você continuamente serve te salvou? Ele esperava não ouvir nada, mas ele ouviu uma voz dizendo: ó rei, viva para sempre. O Deus que eu sirvo, ele é fiel. Ele me visitou e mandou o anjo fechou a boca do leão. Eu estou nessa cova, mas eu não vou ficar aqui. Eu estou aqui porque eu fui levado, fui empurrado, foi uma tramóia, foi uma circunstância, foi uma maldade. Mas Deus, o meu Deus é fiel. Eu não fui comido pelos leões. Eu estou vivo, ó rei, e eu ainda vou viver mais. Eu não vou morrer desse jeito. Eu vou morrer em paz. Eu vou ver toda a promessa se cumprir na minha vida. Eu vou ver Deus fazer toda a obra que Ele tem para fazer na minha vida. Querido, não é o seu fim. Deus ainda tem muito para fazer na tua vida. Não importa a cova que te jogaram, o perigo, o leão, que animal tem lá, o que está assim, fazendo com que tua vida seja ameaçada. Não importa. O teu Deus é maior e vai te livrar. O teu Deus é maior para te tirar de lá e fazer você ver a bondade dele ainda na tua vida, em nome de Jesus. Então eu queria ficar em pé nesse momento. Gostaria que você pensasse nisso. Que você não quer ser sugado, não quer ser levado.